Algo que eu queria só salientar, como é importante a gente ter um cuidado com as escrituras, porque o que o Marcelo falou aqui é muito real, né, Giovanni? Se ele veio, quem tá vindo... Tava em algum canto, né? em algum lugar tava, entendeu? E assim, se a gente for nesse raciocínio lógico e o que a Bíblia vai mostrando para nós, vai ficando cada vez mais claro isso, né? Ao longo da história, por exemplo, Jesus é um personagem que tá aí, tipo, tu sendo cristão ou não... Você sabe que ele existe. E marcou, né? Hoje nós estamos gravando esse podcast e nós estamos no ano de 2022, né? Por que 2022? Ele marcou, dividiu a história, né? Isso é muito importante a gente perceber que realmente não é uma fábula inventada por homens. Sim. Né? Agora, só para ajudar os irmãos sobre essa questão da eternidade de Jesus e ele sendo Deus de Deus, Tá. Quando nós abrimos no Evangelho de João, no capítulo 1, o texto que nós estamos citando aqui, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E João repete no verso 2, ele estava no princípio com Deus. Aí o verso 3, ainda que muitos hereges modernos dizem que Jesus não era Deus, né? E que era a primeira criatura de Deus e era divino, mas não Deus com o Pai, o verso 3 é inescapável. Porque o verso 3, ele coloca as coisas em categorias. Quando você vai ensinar para uma criança sobre frutas, você faz o conjunto das frutas. Tá. E você abre um conjunto, um círculo em algum lugar e coloca todas as frutas ali. Se você toma uma pedra e coloca naquele conjunto, aquela pedra não pertence ao conjunto das frutas. Você vai ter, se a criança coloca a pedra ali, você vai dizer assim, não, esse pertence a outro conjunto de coisas. Não é? Sim. Das verduras, ele botou um legume com... Então você vai ensinando por categorias de coisas. Tá. Né? Aqui você tem duas categorias de coisas. Deus numa categoria, no verso 3. Deus numa categoria no verso 3 do Evangelho de João. E o resto todo em outra categoria. Você tem o Criador e a criação. E o verso 3, ele deixa bem claro isso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, na categoria todas as coisas está toda a criação. Tudo que existe, principados, potestades, todo o universo, toda a criação, tudo que existe está separado dele. Ele é uma coisa distinta de tudo que existe. Sim. Então, na categoria de cá está Deus e na categoria de cá está a criação. E ele não faz parte veio dela. Por intermédio dele, né? E ele que fez ela. E sem ele, ela não existiria. Como mesmo fala, por exemplo, o livro de Hebreus, no capítulo 1, a partir do verso 3, ele fala que Jesus Cristo, a partir do verso 1, fala assim, né? Que Deus havia falado muitas vezes ao homem, de muitas maneiras, através dos profetas. Mas nos últimos dias, e esses últimos dias é o tempo que chega o Jesus Cristo até o período da sua segunda vinda. Nesses dias, ele tem falado no Filho. Ele diz assim, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Primeira coisa, ele é o dono de tudo. Tá. De tudo, absolutamente tudo. De tudo, irmãos. Tudo é dele. Tudo. Não tem nada que não seja dele. Não tem um ele dele, é o proprietário de todo o universo, de toda a criação, de todos. Toda a terra é minha, diz o Senhor. Né? Eu sou dono da prata, do ouro. Todos aqueles que nela habitam me pertencem. Eu sou o dono de tudo. Jesus Cristo é esse, o dono de tudo. Ele foi constituído pelo Pai eternamente como herdeiro de todas as coisas. E diz assim, pelo qual também fez o universo. Então ele é o dono de tudo e o agente criador de tudo.